Olá, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui abrindo a semana no Jornal Gente, ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV e os destaques de hoje. E quando a gente fala sobre o que acontece agora no Rio Grande do Sul, muita coisa vem à tona em relação à estrutura que o Brasil tem como país. É um momento limite, é um momento em que toda a nossa infraestrutura, em que a relação entre os poderes, em que o funcionamento do próprio país é colocado à prova no seu limite. E aí, como em todas as situações que beiram ali o limite, forças e fraquezas aparecem com mais clareza. É como na nossa vida pessoal, situações limites exigem muito de nós como pessoas. E nesses momentos a gente acaba mostrando o que tem de melhor e o que tem de pior. Olha, no caso do Rio Grande do Sul, o que a gente tem visto é que a solidariedade do povo brasileiro, a solidariedade das pessoas que estão atuando agora no Rio Grande do Sul, e não só isso, a força e o trabalho das equipes de resgate, a capacidade que o Estado está mostrando de conseguir uma mínima reorganização imediata, são forças que a gente tem que destacar. Até porque hoje, por exemplo, do ponto de vista da logística, o Rio Grande do Sul trabalha rapidamente para se recuperar e retomar ali a capacidade de funcionamento mínimo. Mas esse é o primeiro passo. É o primeiro passo de um longo caminho que, olha, aqueles que já acompanharam processos semelhantes em outros lugares do mundo dizem, sem sombra de dúvida, que dura anos. No caso da passagem do furacão Katrina pelo sul dos Estados Unidos, pelo menos 10 anos de recuperação. Mas, nesse momento, também aparecem deficiências que estão ligadas principalmente ao médio e longo prazos. Por exemplo, a dificuldade que o Brasil tem em toda a sua extensão, em como país, esse aqui é um problema dos mais sérios, em fazer projetos consistentes. Às vezes não é só a falta de dinheiro. Às vezes não é a falta de dinheiro, às vezes o dinheiro existe. O que não existe é projeto, é organização do setor público, é rapidez na aprovação dos projetos que são apresentados. Enfim, é o marasmo, aquela sensação de que as coisas se arrastam muito lentamente numa situação como a do Rio Grande do Sul, que não permite esse tipo de morosidade. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi o entrevistado do Canal Livre, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, e falou sobre dificuldade de apresentação de projetos que muitas vezes se abate sobre o poder público e sobre a necessidade também agora que o Rio Grande do Sul terá de ter a ajuda de todos, independente do ente, do lado político, não vai ter como fazer diferente. Vamos ouvir. E fez com que o Estado, ao longo de 10, 20 anos, viesse a chegar nesse caos. O Rio Grande do Sul, a situação que o Eduardo Leite assumiu ele, inclusive no primeiro mandato, é um Estado extremamente quebrado. Só ele sozinho não paga as contas nunca. Muito difícil conseguir fazer isso. Então, e agora vive essa tragédia lamentável, que é um sofrimento que todos os brasileiros estão sofrendo junto, que vai precisar de um grande apoio da sociedade, do setor privado, do governo federal em especial, que tem necessidade de fazer muitos investimentos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai levar 20 anos para se levantar com tudo aquilo que foi devastado. Então, vai ter que ter um grande apoio. Agora, essa questão das contas foi justamente irresponsabilidades nas gestões passadas, que eu não quero aqui nominar, mas o povo gaúcho, obviamente, por vivenciar lá, deve saber, mas o que aconteceu e chegou nesse caos. Uma outra dificuldade é fazer com que municípios, estados e governo federal sigam na mesma direção. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o que diz Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, ex-ministro por diversas vezes, um dos políticos mais experientes do país, hoje secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. O que é que o governo brasileiro fez agora? Pegou um ministro do partido do presidente e mandou como interventor, porque na verdade é um interventor, é um ministro da reconstrução, com os recursos para fazer frente ao governador eleito. Eu pergunto, Thaís, se o governador fosse do partido do presidente da República, ele nomearia um ministro interventor ou ele mandaria os recursos para o governador do partido dele? Eu
Eu acho que o erro começa por aí, tá certo? É uma situação já grave pelas condições materiais, pelo sofrimento, e agora agravada, porque dentro desse sofrimento haverá naturalmente uma disputa por recursos, por meios, entre um governador de fato, sem recursos, e um governador de fato, com recursos, e um governador de direito sem recursos. Além disso, o seguinte, é preciso retomar no Rio Grande do Sul as obras de infraestrutura que foram abandonadas, porque é mais simples você culpar o clima, culpar as intempéries, culpar a natureza. Por que é que em situações muito mais precárias na Europa esses desastres não acontecem? Pois é, e olha, já aqui no Jornal Gente, a situação do Rio Grande do Sul, como amanhece a região metropolitana, com o Rio Guaíba baixando consideravelmente mais, com uma nova ameaça surgindo na questão meteorológica, que é a chegada de um ciclone extratropical. 8h06, direto de Brasília, agora, Cláudio Humberto falando sobre a saúde dos brasileiros.